E aí, galerinha que assiste esse canal de ciências, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo para esse canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre introdução à genética, tá? E introdução do estudo da hereditariedade, que nada mais é do que o estudo de como as características são transmitidas dos pais para os filhos, ok? E aí as características são transmitidas por meio do DNA, galerinha. E o DNA, ele está nas células de um organismo. Todos os organismos vão ter DNA, tá? Os organismos mais simples, mais básicos, como as bactérias, por exemplo, você vai ver a imagem aí, ele vai ter esse DNA disperso em todo o organismo, tá? São organismos unicelulares, são formados por uma célula só, e a bactéria, ela para se reproduzir, vai usar aí só uma replicação, uma duplicação, como vocês vão acompanhar agora, tá? Então esse DNA ele vai se duplicar no interior da bactéria, tá? E aí vai gerar um novo DNA e uma nova célula, uma nova bactéria. A bactéria é a própria célula. Já em nós, seres humanos, que somos seres eucarióticos, ou seja, seres formados por células eucarióticas, células mais complexas, o DNA vai se encontrar no núcleo dessas células, tá? Na parte onde a gente conhece como o cromossomo. Então, nossas células, elas são bem mais desenvolvidas, vão ter várias estruturas e organelas, inclusive o que a gente conhece como núcleo. No núcleo da célula, a gente vai ter aí os nossos cromossomos, e os cromossomos vão ser formados pelo DNA, tá? O jogo todinho tá aí nesses cromossomos. E esses cromossomos, quando transmitidos de pais para filhos, vão transmitir aí as características, tá? Eles são formados pelo DNA e estão no núcleo das células. Todas as nossas células vão ter cromossomos e no total teremos 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles vão vir tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, tá? E vão ser responsáveis aí pelas características do nosso organismo, tá? Porque os 46 cromossomos, eles se organizam em pares, como vocês podem ver aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cada cromossomo, ele vai se organizar em um par. O par, ele é composto de cromossomos que veio da mãe e veio do pai, na fecundação, tá? Então, na fecundação, a mãe e o pai, eles distribuíram para o filho aí, cada um 23 cromossomos. 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, ok? Esses cromossomos, eles vindo das células reprodutivas do espermatozoide e do óvulo, vão definir as características do novo indivíduo. Tá? Então, a união desses cromossomos define essas características. Então, esses cromossomos, quando estão unidos, são chamados de cromossomos homólogos. Por quê? Porque tem um cromossomo unido do ladinho do outro, um cromossomo veio do pai, um cromossomo veio da mãe, e esse cromossomo ele vai ter aí, o que vocês conseguem ver pintadinho, como os alelos, que são os genes que definem as características, tá? Então, cada cromossomo ele vai ter vários alelos e vários genes. Um que vai definir cor dos olhos, tipos de sangue, a altura do indivíduo, tudo está aí nesses cromossomos, tá? Nesses 23 do pai e 23 da mãe. Cada característica vai estar definida nesse alelo. Quando a gente tem alelos iguais, como você vai ver na próxima imagem, um alelo igual. Por exemplo, o alelo A grande e A grande, A maiúsculo, A maiúsculo. A gente diz que esses alelos formam um indivíduo homozigoto, tá? Um indivíduo homozigoto é um indivíduo que apresenta alelos iguais para uma determinada característica, tudo bem?
E aí, nessa característica, ele vai ser homozigoto. Já quando aparece alelos diferentes, como você consegue ver o alelo B aí, é um B grande, B maiúsculo, e o B minúsculo, tá? Para uma mesma característica, a característica B, a gente diz que esse indivíduo vai ser heterozigoto, tá? Isso aí vai definir essa questão dos alelos e das características, ok? Os alelos, eles vão representar uma determinada característica que pode ser igual ou diferente. Ao conjunto dos alelos que formam os genes e ao conjunto desses genes, dos cromossomos, a gente chama de genótipo de uma pessoa, tá? Então, o genótipo é o conjunto de todas as características genéticas que estão no interior das células, o conjunto dos genes de uma pessoa. Tem também o que a gente chama de fenótipo. E o fenótipo é o conjunto das características que a pessoa apresenta, tá? Então, a pessoa pode trazer uma característica no seu gene, mas ele apresentar uma característica diferente, porque o fenótipo ele pode ser alterado para o meio ambiente, tá? Então, a aparência do indivíduo, ou seja, as características que ele manifesta, depende do genótipo e também do fenótipo, tá? Depende do que veio do pai e da mãe e depende também do ambiente, pois o meio ambiente ele pode alterar uma determinada característica, tá? Por exemplo, uma cor da pele, se a pessoa toma mais sol, ela pode ficar com a cor mais bronzeada. Então foi isso aí, na aula de hoje a gente aprendeu algumas coisas sobre genética. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Valeu!